A paz do Senhor. Meu nome é Rayane, para quem não conhece. Esses dias eu tava pensando, né, que infelizmente por circunstâncias, né, muitos não estão trabalhando, eu também não. E Deus vem me incomodado ao longo desse tempo todo a cumprir um voto com o Senhor. Que há um tempo atrás eu prometi ao Senhor, eu fiz um voto em que eu falaria aquilo que Deus fez na minha vida. Eu nasci dia 6 de junho de 1994, diagnosticada com fenilcetonúria e sendo tratada pela PAI. Para quem não sabe, a fenilcetonúria é quando uma criança ela não possui uma enzima responsável por metabolizar as proteínas, tá? E, consequentemente, a criança ela não pode consumir nenhum tipo de proteína. Com a consequência de se a criança comer, essa criança ela pode sofrer alguns danos, principalmente nos primeiros momentos de vida, que é atraso mental, dentre outras coisas, né? Como alteração na cor do cabelo, enfraquecimento das unhas. Tem várias consequências que pode trazer uma pessoa a não fazer o tratamento correto, que é a dieta alimentar. Tá? É uma doença que não tem cura, é uma doença que é incurável, mas que se você fizer uma dieta correta, você consegue controlar a taxa de fenilalanina no sangue e, consequentemente, não ter consequências na criança. Pois bem, fui criada dentro de um lar evangélico com os princípios cristãos e a criança ela sempre pega o exemplo, né, dos pais. E meus pais, todos os dois, foram pessoas que me ensinaram a fé, me ensinaram a acreditar. Por mais que às vezes como criança a gente não consegue ter a dimensão do que está ocorrendo, mas eu tinha certeza de que existia um Deus, que esse Deus podia fazer algo, porque meus pais acreditavam. E eu lembro como se fosse ontem, a psicóloga, a gente faz um tratamento com psicóloga, nutricionista. No meu caso, eu também tinha acompanhamento com fonoaudióloga, porque eu tinha a língua presa, né? E a gente faz todo um acompanhamento. E eu lembro como se fosse ontem, a psicóloga perguntando a cada um do grupo o que a gente queria ser quando crescesse. E eu falei que eu queria ser cantora e pregadora. Com certeza, né, a gente acaba sendo influenciado pelos pais, né, no quesito assim, não é nem deles pedirem, não, mas numa questão de eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. E eu falei que eu queria ser pregadora e cantora. E as minhas taxas, elas não foram controladas, né, não por culpa dos meus pais, mas porque eu comia muita coisa escondida. E às vezes, nos lugares que eu estava, né, porque chega um momento em que os pais, eles não conseguem ter o controle 100% da criança. Porque às vezes está numa escola, você tem que confiar que a criança não vai pegar nada do colega, né, você tem que confiar que a criança, quando for numa festinha, não vai comer, vai ter aquele controle e tal. E chega uma hora que os pais não conseguem ter. Então eu passei a comer muita coisa que não devia escondido dos meus pais. Minha taxa denunciava, né? Uma normalidade que era para ter 10, era 20, então assim, era o dobro. Então era muito alta. E eles vinham com aqueles relatórios e mostravam para mim, queriam entender o porquê da taxa alta. Então, nesse dia que eu cheguei e falei o que eu queria, a psicóloga me alertou no quesito que ia ser muito difícil para mim conseguir pregar uma palavra, ia ser muito difícil para mim poder cantar, louvar, porque eu ia ter dificuldade em memorizar, né? Porque, como eu disse no início do vídeo, ele afeta, né? Traz um atraso mental, ele afeta o cérebro. Então a criança ela passa a ter dificuldade de concentração, dificuldade, ele demora mais a apresentar a fala, tudo atrasa tudo, entendeu? E naquele dia eu fiquei muito triste,
porque era um sonho. E ela falou que dificilmente eu ia conseguir. As taxas que eu demonstrava até dificilmente eu ia conseguir. E eu fui pra casa e eu falei aquilo pro meu pai. Só que eu acreditava que Deus, ele era maior na minha vida. De alguma forma eu acreditava que não ia me atingir, sabe? Então, meu pai, por diversas vezes, falava comigo: calma, minha filha, vai dar tudo certo. Deus, ele é um Deus que cura, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que liberta. E eu acredito, sabe? Então, assim, uma vez meu pai, ele conta melhor isso, né? Que eu puxei a calça dele assim, tipo, igual a criança quando pega em alguém e sacode pra chamar a atenção, e falei: pai, eu acredito em Deus. Então, assim, isso no decorrer dos anos, né? Eu ia fazer o tratamento, mas não seguia a taxa corretamente. Tinha uma briga aí porque o Estado começou a fornecer o leite só para quem fazia dieta corretamente. E aí houve uma pressão maior da equipe da PAI para eu poder cumprir corretamente. Aí uma vez eu comecei a comer carne escondido. Pois é. E carne é uma fonte de proteína, assim, tremenda, né? E eu comecei a comer escondido. Meu pai não sabia. E eu comia da geladeira mesmo, fria. Eu gostava. E um dia meu pai acordou de noite, de madrugada. Quando ele chegou lá, que ele me viu com a geladeira aberta e com a mão na carne, ele falou: minha filha, o que você está fazendo? E na hora eu não sabia se eu guardava a carne de volta ou se eu terminava de comer. Eu só sei que eu entrei em choque e falei: meu Deus, é agora que eu apanho. E eu acho que já tinha uns 16 anos, 15, 16. Aí na hora eu peguei e contei a verdade, porque eu fui criada para ser verdadeira e sincera. Aí eu falei: pai, eu ia comer. Aí na hora ele sentou numa mesa na cozinha e olhou pra minha cara e ficou em estado de choque. E ele falou bem assim: há quanto tempo você come isso, minha filha? Eu falei assim: pai, há 1 ano. Na hora eu abaixei a cabeça e foi tipo assim: pode bater em mim agora. E ele simplesmente começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Porque ele falou bem assim: minha filha, você tá curada. Porque você não era pra estar comendo isso. Há muito tempo, muitas vezes eu ia para as consultas e eu sabia que eu comia as coisas e de alguma forma não estava acontecendo nada comigo. Então, depois de um certo tempo, ninguém ficou sabendo disso, óbvio, ficou algo entre eu e meu pai. Meu pai pediu para que eu não fizesse isso, mesmo assim, por questão de precaução, para ninguém falar nada. Mas ele falou assim: eu creio que você tá curada. Eu creio que você tá curada. E quando a gente chegou, teve uma vez que a gente chegou lá no médico e falaram pra mim assim: Rayane, você de alguma forma tem algo acontecendo com você. Me chamaram eu e meu pai pra gente conversar, juntamente com a médica, e falou assim: alguma coisa está acontecendo com você, porque as suas taxas são altas, mas parece que tem um escudo que protege o seu cérebro, que não te afeta. A gente não sabe o que você come, a gente não sabe o que acontece, a gente só sabe que tem algo que protege o seu cérebro. Eu sabia que aquele escudo que ela estava falando era o escudo de Deus que estava protegendo meu cérebro. Eu tinha plena convicção disso. Porque Deus é fiel. E em paralelo, meu irmão, minha irmã,
Eu estava pregando na igreja e estava cantando louvores ao Senhor. E em nenhum momento eu fui limitada por conta de taxa nenhuma. Porque Deus é fiel. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não faço tratamento nenhum. Não tenho sequela nenhuma. Estou falando com você aqui, lembrando de coisas do passado, sem nenhuma dificuldade. Porque Deus é fiel na minha vida. E graças a Deus, hoje eu sou pastora da Igreja Ressurreição em Vida. Prego na casa do Senhor, louvo na casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tinha que falar isso para você, porque eu fiz um voto a Deus. E eu precisava cumprir. Eu precisava cumprir esse voto, porque Deus estava me cobrando de falar daquilo que Deus fez na minha vida e dizer que tem mais milagres chegando para minha vida e para eu testemunhar para você e você acreditar. Eu creio nisso e um dia eu vou falar. Só espera, que tem mais coisa. Tô só esperando Deus assinar e me entregar o milagre, que eu vou te falar a segunda parte. Que Deus possa abençoar a sua vida. De uma coisa eu quero te dizer, que Deus, Ele é aquele que faz o impossível, que abre porta onde não tem parede. Que Deus é aquele que cura aquilo que para os homens é incurável, mas Ele faz. E enquanto o homem não puder explicar aquilo que tem acontecido comigo, eu não posso dizer que foi outra pessoa, a não ser que foi Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E que o Deus que agiu na minha vida e que age todos os dias possa agir na sua vida também. E que Deus te abençoe. Só pro seu governo. Hoje eu como tudo, carne, bolo, tudo, biscoito. Eu amo comer. Amo comer numa churrascaria, tudo. Eu como de tudo. Já tive o prazer de receber gente aqui na minha casa e dizer, mas você tá comendo de tudo? Eu falei, sim, estou comendo de tudo. E você não passa mal nada, 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 nada. Eu amo comer. Amo poder sentar numa mesa e dar valor àquilo que eu tô comendo, porque antes eu não podia. Antes era tudo culpa. Eu não posso comer. E se eu comia escondido, tinha sentimento de culpa. Hoje eu posso comer e me sentir bem. Porque Deus agiu na minha vida. Eu não sei como Deus pode fazer na sua vida, eu não sei como Deus irá fazer na sua vida, mas eu sei que Deus tem um milagre para você e que Ele vai agir do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, porque Ele é Deus. A forma como Ele trata um não quer dizer que Ele vai tratar do mesmo jeito você, mas Deus vai te dar o que é de melhor. Deus vai te dar aquilo que é bom para você, aquilo que é perfeito para você. Que Deus te abençoe. E que esse testemunho da minha vida, esse breve testemunho muito rápido, porque é uma vida inteira. Eu só fui provar algumas coisas livremente, que até então só tinha provado bife gelado, biscoito, né, que eu cheguei a comer, ovo, e as demais coisas não. E era tudo assim, gelado, escondido. Eu só fui comer as coisas mesmo, assim, de comer sem culpa, sem nada, qualquer coisa, aos 18 anos, 17 para 18 anos. E fui comer caranguejo, caranguejo mesmo, tem 2 semanas. Foi a primeira vez. Mas porque Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família.